Infantata, você pegou essa informação no Google, né? Sim, eles Tá. não falam isso na série. Eu tô assim, gente, quem é esse personagem que eu não conheço? Não, é conhecido como Infantata. Infantata. Sim, você joga no Google aqui, Infantata, Gente, aparece. a instituição Ryan Murphy tem que acabar mesmo, cara, não dá. Não tem condição. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o vídeo de hoje é sobre a série American Horror Story, mais especificamente a primeira temporada, que é conhecida como Murder House, lançada em 2011. A série foi criada pela dupla Ryan Murphy e Brad Falchuk, que são a dupla que na época era responsável por Glee, mas hoje eles já estão fazendo, sei lá, umas 20 séries por ano. E essa temporada estrela o Dylan McDermott, mais conhecido como Clive Owen com desconto. Todas as vezes que vocês escutarem a gente falando Clive Owen nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre ele, porque a gente não chama ele de outra coisa. Eu nem sei o nome dele, pra ser sincero. Não tenho a menor ideia. Você já falou, eu já esqueci. Também no elenco principal estão Evan Peters, Thaisa Farmiga, Connie Britton e Jessica Lange. American Horror Story foi uma série bastante pedida pra gente falar aqui no canal. E muita gente pediu pra gente falar sobre as temporadas. E acaba que American Horror Story é uma série legal de falar, porque cada temporada tem uma história diferente. Eventualmente eles até fazem a palhaçada de juntar tudo, mas cada história funciona sozinha, então dá pra gente falar separadamente. Aí a gente vai começar falando da primeira, que é a Murder House, e se o vídeo der certo e se não flopar, a gente vai falando das outras ao longo do ano aí. Eu não acho que Murder House chega a ser um filme grande, assim como é Residência Hill e outras séries parecidas. Porque acaba que cada episódio é escrito e dirigido por uma pessoa diferente. E, pra ser sincera, essa temporada é bem irregular. O que é doido porque antes de recomendarem eu só tinha assistido 3 temporadas de American Horror Story. Primeira, a segunda e a quarta. Eu gostei das 2 primeiras, a quarta eu achei uma merda. E reassistindo, eu achei a primeira muito mais zoneada do que eu lembrava. Eu assisti até o culto, depois eu não assisti mais. Assim, é um bom entretenimento pra mim, mas eu tô com medo de assistir de novo, porque a memória afetiva que eu tenho, eu acho que vai por água abaixo. Mas você não era uma fanzaça de começou. American Horror Story? Isso porque eu sou fãzaça de American Horror Story, diga-se de passagem. Começou, eu fiquei emocionada aquele dia. E tendo dito isso, eu não sei se a galera que pediu American Horror Story nos comentários vai ficar feliz ou triste com esse vídeo, porque eu sei que é uma série que tem fãs muito fiéis e nós não somos eles. A gente vai falar o que a gente achou aqui da temporada, e por mais que Murder House tenha os momentos divertidos, eu acho que tem muita coisa rolando e é bem zoneada, como a gente já disse. Eu acho que a parte boa ainda consegue ser maior do que a parte ruim, mas antes, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Murder House, o que vocês acharam dessa série. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente tá de uniforme hoje. Então comenta aqui embaixo se você tem interesse em comprar a camisa da Trecheira Violenta. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Então primeiro a gente vai falar um pouco sobre a trama e sobre a direção da série sem dar muito spoiler. Então vamos à trama. American Horror Story Murder House é sobre a família Harmon, que consiste em Clive Owen, Connie Britton e a filha adolescente Thaisa Farmiga. Eles se mudam para Los Angeles depois de acontecer uma sequência de eventos traumáticos que abalaram a família, e eles conseguem comprar uma casa por um preço ridiculamente barato. Só faltou um pouco de pesquisa, porque essa casa é um local famoso, conhecido como Casa do Assassinato. E ela tem uma história bizarra de mortes suspeitas desde 1920 até o presente. E claro, os fantasmas de todo mundo que morre lá continuam na casa, ou seja, essa casa tá lotada de espírito, e alguns são bons, outros são malvados, mas a maioria deles tem alguma treta pra resolver que envolve a família principal. Então eles estão nessa furada agora. Eu particularmente não sou muito fã da direção dessa temporada, não lembro como é nas outras. A maioria dos episódios são dirigidos por uma galera que é diretor contratado pra TV. E assim, essa temporada até tem um diretor ou outro que é diferente. O Miguel Arteta, que é um diretor de filme indie esquisito, dirige um episódio. Tem outro episódio que é dirigido pelo Michael Lehmann, o cara que dirigiu Heathers. Mas na moral, eu não vi diferença estilística nenhuma de um episódio para outro. Pra mim, todos eles têm a mesma direção zoneada. É tudo muito frenético e desnecessário. A trama da temporada já tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a montagem acompanha isso. Eles vão gravar uma cena simples de diálogo entre duas pessoas e tem muito corte acontecendo, muito rápido, de muito ângulo diferente. E às vezes até faz sentido colocar isso quando é uma
cena mais tensa, mas muitas vezes a cena só não pede esse tipo de montagem. Tá tendo um diálogo do Clive Owen com o Evan Peters. Realmente precisa de 4 ângulos diferentes do Evan Peters pra uma cena só? Nem de um precisa, pra ser sincero. A montagem parece o filme do Queen, só que com menos personagem em cada cena. E por causa disso, desse ritmo frenético, acaba que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e pouca atmosfera de terror. Então essas cenas que deveriam ser tensas, de gente andando pela casa, dos espíritos em lugares escuros, são feitas tão rápido que acaba antes de você sentir qualquer coisa. Até as poucas tentativas de jumpscare que tem na série são feitas dessa forma. Não tem tempo suficiente pra construir o susto, então meio que só acontece e você fica, ah tá. O que é meio triste porque eles têm uns visuais bons pra fazer umas cenas de susto legais ali. Num dos primeiros episódios eles encontram a roupa de látex pendurada no sótão. Aquilo é um visual macabro que podia ser melhor aproveitado. A única cena de terror tradicional assim que eu achei realmente bem feita foi em um dos últimos episódios, que tem um flashback do Evan Peters criança encontrando o Infantata, que é o espírito da criança Frankenstein. E aí o Infantata vai lentamente aparecendo no meio das sombras. E é uma cena bem feita. Eu queria que tivesse mais disso na temporada. Acho que o mais assustador da série, com certeza, é a abertura. E pelo que eu me lembro, não só dessa temporada, como de todas. Isso porque eu sou fãzaça de American Horror Story. E essa montagem frenética da série funciona na abertura, quando é só uma montagem bizarra, sem diálogo, com vários elementos macabros que vão dando dicas do que vai acontecer ao longo da temporada. Então é bem pensado. E a música é bem tensa também. Ela é do Charlie Clouser, ex-membro da banda de metal industrial Nine Inch Nails, o que explica bastante essa coisa meio ruído eletrônico, esquisito, experimental da música, que ficou bem característico da série. Acho que antes da gente entrar nos spoilers, dá pra gente falar dos efeitos também, que são um ponto positivo aqui. Murder House faz um uso muito interessante dos efeitos porque não é uma temporada tão sangrenta. Então a maquiagem e os efeitos são usados muito bem pra fazer a caracterização dos personagens. Já que algum dos fantasmas retém a forma como eles morreram na aparência, se esse sentido corre aqui, né? A maioria dos efeitos é pra isso. Então tem buraco de bala, tem facada, tudo nesse sentido. Acho que um dos que mais chama atenção são os adolescentes que são mortos no colégio, que são efeitos bem emblemáticos, assim, da forma sofrida que eles morreram. Principalmente o menino com a boca toda fodida, que é uma maquiagem muito bem feita. Tem também as queimaduras. Um dos personagens que tá no elenco principal é o personagem do Dennis O'Hare, que é o cara que tem metade do corpo queimado. E ele tem um trabalho de maquiagem bem maneiro, que tem bastante destaque na série. E tem os fantasmas das mulheres queimadas também, que é uma mistura de maquiagem prática com efeito digital para deixar mais incandescente, assim, que funciona bastante. Então vamos falar agora das várias tramas e personagens que tem na série, o que significa que para falar disso a gente vai entrar na Spoiler Zone, é spoiler liberado e rola a vinheta. You've just crossed over into the Spoiler Zone. Murder House tem muito personagem, é uma história que tem a trama da família principal, mas que também aos poucos vai contando todos os casos bizarros que aconteceram nessa casa com o passar dos anos. Eu acho que o maior problema da história dessa série é que todas essas subtramas da história da casa são muito mais interessantes do que o drama atual da família Harmon, que são os protagonistas. Essa é uma temporada que é carregada por uma pá de personagens secundários, porque a família principal realmente é muito difícil. Primeiro tem o Clive Owen com desconto, o Ben Harmon, que é um professor e psiquiatra que trai a mulher dele com uma aluna. E aí isso que desencadeia a merda toda que fazem eles se mudarem pra casa. E aí, em meio a esse casamento abalado, ele passa a temporada inteira alternando entre ser um grande babaca e ser feito de trouxa, quando na maioria das vezes ele só é bem desagradável mesmo. Apesar de que eu acho que ele tem uns bons momentos só pela falta de paciência dele com o que tá acontecendo. O final de um episódio que é a grande revelação de que a amante dele, que foi assassinada na casa, voltou como fantasma. Aí toca a campainha, ele abre a porta e vê a mãe só fala, não, bate a porta e acaba. É tipo eu lidando com meus problemas. Hoje não. Mas acho que o maior momento de identificação da Karina com o Dr. Ben Harmon é quando ele vai atender uma paciente que o problema dela é que ela é muito entediante. E aí ele dorme na consulta. Eu não consigo, essa cena é muito boa. Essa cena eu me senti condescendente a esse personagem horrível. Mas acho que no geral ele é bem desagradável porque ele é meio arrogante, ele age como se não tivesse feito nada de errado. E ele também é o estereótipo do marido cético que mora em casa assombrada, só que elevado ao extremo. Ele acha até os últimos episódios que ele sabe tudo que tá acontecendo na casa, mas a real é que ele não sabe de porra nenhuma, né? A Connie Britton interpreta a mulher dele, que é a Vivian. E o principal drama dela, além da traição, é que ela teve um aborto espontâneo um pouco antes disso acontecer. Ela também cumpre o papel da mulher da casa assombrada. É a que tem mais trauma e tudo vai se intensificando
aumentando quanto mais bizarras as coisas vão acontecendo na casa. E logo no começo ela já pensa, vamos colocar essa casa pra vender, pelo amor de Deus, quero ir embora daqui. Sensata, né? E ela também fica grávida em um dos primeiros episódios, quando ela é estuprada por um dos fantasmas da casa. E no começo a gente não sabe quem é esse fantasma. Ele é só o cara do látex misterioso lá com aquela fantasia. Eu acho que ela meio que não faz muita coisa na temporada. Ela tem esse drama todo, ela fica grávida, ela surta pra cacete, e ela é internada e ela morre durante o parto que é feito na própria casa. E o que carrega ela é a Connie Britton, que faz uma atuação muito boa ali. Mas agora, mais intragável que o Dr. Ben Harmon, só o casal 20 da temporada, que é Thaisa Farmiga e Evan Peters. Que puta merda. A Thaisa Farmiga é a Violet, a filha adolescente gótica incompreendida. Até aí, entendo, amiga, quem nunca? Mas o problema é que ela só reclama a temporada inteira. E é muito estúpido, porque no primeiro episódio parece que quem decide a compra da casa é ela. Porque a corretora fala, olha, morreu gente aqui, tá? E ela, ai, amei, vamos comprar sim, vamos agora, fecha o contrato. We'll take it. Mas o maior problema dela é que ela é meio egoísta. A mãe já passou por vários traumas, vários relacionados à casa, mas ela não quer vender a casa, ela não quer sair daí pelo simples motivo de que, gosto daqui, combina com a minha personalidade gótica incompreendida. Mas a Violet também tem uma das maiores reviravoltas da série. O que rola é que ela tenta se matar em um episódio, mas não consegue. Só que alguns episódios depois a gente descobre que ela conseguiu. Ela morreu e virou um fantasma ali na casa e ela não sabia disso. Assim, quando você reassiste a temporada, isso parece bem óbvio. Mas quando tu assiste sem saber, até que é bem preparado. Nos primeiros episódios, ela tem algumas cenas no colégio, algumas cenas fora de casa, mas depois da tentativa de suicídio, todas as cenas dela são dentro da casa. Mas isso não fica óbvio, porque boa parte da série já se passa dentro da casa mesmo, e também porque a Violet sofre com uma depressão severa. Então quando ela para de sair, parece que é por causa da doença, e não porque ela não pode sair. Porque ela é uma fantasma. Porque tem isso, né? Os fantasmas que estão na casa não conseguem sair do terreno. E a cena que a Violet fantasma descobre isso, acho que é um dos melhores momentos da direção da série, que ela tenta sair e acaba entrando pela outra porta, tem uma brincadeira ali de noção espacial de onde que ela tá indo. Ela é uma personagem ok também. O grande problema dela é que a maioria das cenas que ela protagoniza são ao lado do Evan Peters, que é o personagem mais insuportável dessa série. De todas as outras temporadas de American Horror Story, diga-se de passagem. Isso porque eu sou fãzaça de American Horror Story. Quando a gente começou a fazer os vídeos de American Horror Story, eu falei, nossa, até o fim do ano eu já não vou aguentar mais olhar pra cara do Evan Peters. Eu tava errado. No segundo episódio eu já não aguentava mais olhar pra cara do Evan Peters. O personagem dele é um paciente do Dr. Harmon que se apaixona pela Violet, mas depois você descobre que ele é um fantasma e já tava morto o tempo todo ali. E no começo ele parece ser só um garoto meio problemático, mas de boa. Depois você percebe que ele na verdade é um psicopata totalmente manipulativo e que matou uma galera no tiroteio no colégio. E se ele fosse totalmente um vilão, ele seria até o personagem mais interessante de acompanhar. Só que ele passa a série toda chorando, se fazendo de coitado, de incompreendido, de rogado. Que ele simplesmente não é nem um personagem que você gosta de odiar. Ele é só muito chato. Inclusive, uma das melhores coisas que o Dr. Harmon faz na série inteira é no final, quando ele só obriga o Evan Peters a tirar essa máscara de coitadinho dele e confessar que ele é um psicopata real e que fez um monte de merda. Essa cena é muito boa mesmo. É uma cena muito boa que fecha bem o arco dos dois personagens. Então a série tem esses dois dramas principais. O relacionamento do casal Harmon e o relacionamento do Tate com a Violet. Ou seja, são dois relacionamentos bem chatos. E isso destoa do resto que tá acontecendo na casa, que é a parte boa da série que a gente vai falar sobre agora. Todo episódio começa com uma cena mostrando alguma coisa bizarra que aconteceu no passado da casa. O que é uma escolha legal de estruturar a série, porque você vai lentamente contando o que aconteceu ali, ao invés de colocar tudo em um episódio só e fazer um longo episódio expositivo. O que também é legal pelo design de produção de cada cena dessas, porque você consegue ver a diferença da decoração da casa mudando de década para década, porque os flashbacks acontecem em toda a época da casa, desde os anos 20. Mas acho que isso acaba também prejudicando alguns dos episódios, porque o que acontece é que eles acabam abrindo com a melhor cena. E o episódio que vem depois acaba sendo não tão impactante, porque tem uns episódios meio filler na série. Acho que a personagem mais marcante da temporada é a Constance Landon, que, não coincidentemente, é interpretada pela maravilhosa Jessica Lange, que carrega American Horror Story nas costas. Ela é uma personagem complexa e bem escrita, mas o que eleva a personagem mesmo é a atuação da Jessica Lange, porque ela é muito carismática. Ela tem uma vibe meio vilã de novela, porque ela é má e manipulativa, mas ela tem uns momentos mais humanos também. E ela tem um histórico e uma conexão emocional com a casa, que é um dos elementos mais importantes da série. Ela devia ser a personagem principal ao invés da família Harmon, e acho que de certa forma ela é.
E ela representa o maior terror real dessa série, que é o vizinho tagarela que entra na sua casa sem ser convidado e não quer ir embora. Mas falando sério, eu acho que o auge emocional da série pra mim é uma cena que acontece nos primeiros episódios, que a filha da Jessica Lange morre atropelada e tem uma cena dela tentando arrastar o corpo da filha pro terreno da casa pra ela poder morrer lá e virar um fantasma. E ela não consegue fazer isso. Nada que a família Harmon faz na série depois disso é tão desesperador ou impactante quanto essa cena. Aí tem a personagem da Moira, que é a empregada fantasma, que tem 2 visuais diferentes. Para as mulheres, ela parece como uma senhorinha sofrida. Para os homens, ela parece como uma versão fetichizada da empregada sexy. O que é uma ideia boa, só que não faz muito sentido quando você descobre que a Moira que morreu na casa, na verdade, era a caricatura da empregada sexy e não da idosa. Essa série tem alguns elementos que não fazem muito sentido e acho que a Moira talvez seja o pior deles. É claro, acho que isso tá na série como uma crítica, né? Alguma coisa do tipo, as pessoas veem o que elas querem ver. O Dr. Harmon é um pilantra que prefere acreditar que ela é a empregada jovem dando em cima dele o tempo todo, então é assim que ele vê ela. E a Moira até fala algumas vezes com ele do tipo, Dr. Harmon, você tem que começar a ver as coisas como elas são de verdade, no final ela parece velha depois de falar isso. Só que isso não faz sentido, porque a Moira de verdade é a Moira jovem. Ela morreu assim, e nenhum dos outros fantasmas envelhece. A versão velha dela que devia ser ilusão, porque é a versão fabricada que nunca existiu, né? Mas, enfim, não é assim que a série faz isso. E essa trama dela com Clive Owen, ela não muda. E ela é muito repetitiva, porque acontece a temporada inteira. É ela se jogando em cima dele, dando em cima dele, e ele resistindo, fazendo a parte dele, porque essa é a única coisa que ele faz bem na série. Isso e dormir na consulta. Isso é muito bom mesmo. E aí eles ficam nessa lenga-lenga a temporada inteira, até que no final, quando ele recusa ela mais uma vez, ela fala, parabéns, você passou no teste. E aí ela se mostra como uma idosa pra ele. No final parece só que a Moira foi vencida pelo cansaço, porque parece que é um teste de fidelidade do João Kleber, só que meio arbitrário. Você tem que recusar a Moira 54 vezes. Na 54ª, aí parabéns, você passou no teste de fidelidade, parabéns, vai lá pegar o seu prêmio. Acho que se for pra tentar interpretar, dá pra falar que é quando ele finalmente venceu o desejo dele, mas mal explicado, né? Mas tirando essa interação com o Clive Owen, que eles só fizeram porque tiveram essa ideia legal, a Moira, na verdade, é uma ótima personagem. Ela tem bons dilemas, ela tem o drama próprio de ficar presa na casa porque ela tá enterrada no quintal. Só que se tirarem o corpo dela dali, ela pode ficar livre de novo. Boa parte da primeira metade da temporada é a Moira drogando o Dr. Harmon pra ele fazer isso pra ela. Mas eventualmente isso dá errado e aí tem uma outra cena muito boa de personagens secundários que o Dr. Harmon constrói um bagulho de concreto em cima de onde a Moira tá enterrada e ela tá lá pela janela olhando isso sem poder fazer nada, vendo que ela vai ficar presa ali o resto da vida, não é vida, o resto da morte dela. Essa cena me deixou triste também. Até você pensar 2 vezes sobre ela. Por quê? Por que ela mesma não pode tirar o corpo dela da cova? Porque até então, o negocinho ali tá no terreno. E os fantasmas podem andar no terreno. Pega um martelo, um machado, sei lá, tira aquele negócio todo, tira o corpo dela. Se ela não puder levar pra lá de fora, arremessa, boba. Vai, joga os ossos pra fora, se liberta. Por que ela não faz isso, gente? Aliás, por que nenhum fantasma faz isso? Onde é que estão os corpos deles? Onde é que estão os corpos dos outros fantasmas? Esse é um bom questionamento. Tem a trama da Dália Negra, que o corpo dela é tirado da propriedade, mas o fantasma dela continua lá. Então por que a Moira, quando tirarem o corpo, ela pode sair? Será que é opcional? Por que eles estão presos lá, mas a Ryan Moira... Murphy! Fãzaça de American Horror Story. Eu acho que essa parte toda da trama da casa, o que eu mais gosto é a história dos donos originais, que é o médico louco e a mulher dele que construíram a casa nos anos 20. Os dois têm uma história muito legal de que eles transformaram a casa numa clínica de aborto clandestina, que o namorado de uma garota que abortou ali fica puto com eles e mata o filho deles. E isso acaba com o médico fazendo experimentos para tentar trazer o bebê recém-nascido deles de volta e cria aquela criatura bebê Frankenstein que fica no porão. Que é o infantata. Você aprendeu uma palavra nova hoje. Aprendi. A mulher dele é muito boa, mais uma vez, por causa da atriz que eleva a personagem. A Lily Rabe manda muito bem e ela tem um arco de personagem excelente. Ela fica todos esses anos querendo um bebê e querendo engravidar e nunca consegue. No final, ela consegue um filho, um dos filhos que a família Harmon perdeu. E ela percebe que, na verdade, ela não queria ter um filho, que ela não gosta de criança, que ela é um desastre naquilo. E isso encerra o arco dela de uma forma maravilhosa. Mas um arco de personagem que eu acho fraco na série é o cara queimado.
Ele começa sendo essa criatura meio misteriosa, vilanesca, que tá relacionada aos eventos que aconteceram na casa, mas você não sabe muito bem como. Toda vez que ele vai falar por que ele é queimado, ele dá uma justificativa diferente, ele conta várias mentiras sobre o passado dele. Mas no final você descobre que ele é só um bosta mesmo, que ele só é queimado porque o Evan Peters tacou fogo nele. Isso é uma das coisas mais fracas de algumas das tramas. É eles revelarem o tempo todo que quem estava por trás é o maldito do Evan Peters. Quem que matou aqueles jovens no colégio? Evan Peters. Quem que é o homem de borracha? Evan Peters. Quem que tacou fogo no cara? Evan Peters. Quem que é chato pra caralho? Evan Peters. Isso é zoado porque a maior revelação do Evan Peters acontece no começo da série. É a mais impactante, que é o tiroteio do colégio. De novo, é um problema de estrutura. Eles começam mostrando o mais impactante e as revelações que acontecem depois disso não têm tanto impacto. Os fantasmas do casal gay são bons também. Eles têm um drama interessante porque era um relacionamento prestes a acabar. Só que eles morrem na casa e ficam presos lá pro resto da eternidade. Eu gosto bastante do Chad, que é o mais cínico dos dois, porque todas as falas dele são puro veneno, é muito bom. E ele é interpretado pelo Zachary Quinto, que é o Spock dos novos filmes do Star Trek e que tá assustadoramente parecido com o Eli Roth em American Horror Story. Daria até pra dizer que ele é o Eli Roth com desconto, mas na verdade eu acho que o Eli Roth é o Zachary Quinto com desconto, né? E é claro que a Sarah Paulson, que é uma das atrizes mais famosas por ter participado de todas as temporadas de American Horror Story, também aparece nessa. Só que é um personagem bem pequeno, ela é uma vidente, que é meio celebridade, que é bem arrogante. Ela é professora em enredo uma hora ou outra, mas é basicamente isso. Acho que outro personagem mais relevante pra trama é a Hayden, que é a amante do Clive Owen, que no começo é só a amante, uma ex-aluna, uma garota aparentemente normal, mas depois que ela morre, ela vira uma vilã de novela completa, com um olhar malvado, completamente psicótica, matando gente sem muito motivo. Ela tem uma virada bem absurda de personagem, que é meio justificado porque ela foi assassinada e tá puta com isso. O que eu acho meio zoado é que ela fica pistola com a situação toda, mas ainda assim, depois de morta, ela continua tramando pra ficar com o Dr. Harmon. Amiga, ele te enterrou, ele enterrou teu corpo no quintal de casa. Vamos superar. A gente falou mais cedo que a série não aproveita o terror, né, a atmosfera que fica perdida no ritmo frenético da série. Mas acho que no aspecto do terror de casa assombrada, a série tem várias ideias boas, que usam bem os espíritos diferentes e que eu acho que até podiam ser mais aproveitadas às vezes. Tem muito fantasma na casa que vem de épocas diferentes e que faziam coisas diferentes quando vivos. E tem algumas poucas cenas que você vê esses fantasmas interagindo e eu acho isso irado. Uma coisa que eles aproveitam bem no começo da série é o suspense sobre quem tá vivo e quem é fantasma. Nas primeiras cenas da Jessica Lange e da filha dela, você acha que elas são fantasmas, mas na verdade elas não são, elas são pessoas vivas. Em contrapartida, o Tate e a Moira são apresentados como pessoas normais que estão ali transitando pela casa. E na verdade eles estão mortos. Esse suspense é muito bem construído, é bem legal. Tem algumas cenas de assombração que são vistas no ponto de vista da assombração quebrando coisa na casa, isso é bem feito. E é legal que depois que a Vivian morre, tem um episódio sobre ela aprendendo a ser fantasma. Ela aparece na frente do Clive Owen várias vezes, sem ele conseguir enxergar que ela tá ali. Eu acho legal isso, que eles estabelecem esses fantasmas na casa. Tem um médico lá dos anos 20, e aí tem as enfermeiras que foram assassinadas. Todos eles acabam sendo relevantes porque esses fantasmas que têm conhecimento médico se juntam pra fazer o parto da Vivian na casa. E a cena do final, com os fantasmas do bem se unindo pra assombrar os novos moradores pra que eles fujam e vão embora, também foi bem legal. E é uma cena boa pra encerrar a série, porque cria uma dinâmica entre os fantasmas ali dentro. O problema é que talvez tenha fantasmas demais naquela casa. Tem uns que têm o seu propósito na trama, mas tem outros que não servem pra absolutamente nada. Os gêmeos ruivos, por exemplo, eles aparecem vez ou outra e eles não fizeram nada. Eu acho ótimo que tem dois fantasmas diferentes na casa de crianças deformadas. Tem o Tadeus, o Infantata, que fica no porão, e tem o Bo, que é um dos filhos da Jessica Lange, que fica no sótão. Só que às vezes o Bo aparece no porão também pra interagir com os personagens. E tem tanta coisa acontecendo rápido na série que eu não culpo se uma pessoa assistir isso e não souber diferenciar um do outro. E o pior é que nenhum dos dois faz muita diferença pra trama. Eu acho legal ter eles ali, porque mostra a história dessa casa, mas acho que o Infantata em particular é um pouco decepcionante porque a primeira cena da série é ele atacando as crianças lá dentro da casa. Isso parece que vai ser uma trama principal, mas não. O Infantata aparece em umas 2 ou 3 cenas só no começo e depois é meio que jogado pra escanteio e ninguém menciona mais. E falando em ter coisa demais, a série podia ter uns episódios a menos, porque chega um momento que tem tanto episódio filler que você só pensa, pra quê? O primeiro nem é tão filler assim, que é os assassinos mascarados que invadem a casa usando uma técnica suspeitamente similar ao do filme dos Estranhos. Eles até servem um propósito na trama,
de alertar a Vivian pro passado sombrio da casa que ela não sabia que existia. E os fantasmas dos dois mascarados que morrem na casa são os fantasmas que ajudam a Hayden a matar o Dr. Harmon no final. Então eles até cumprem um propósito ali. Mas outros personagens são bem desnecessários. Tem o Dr. Abobrinha que quer comprar a casa para construir um shopping. E aí os fantasmas simplesmente matam ele e fica por isso mesmo, nunca mais aparece na história. E chega um ponto no final da temporada que eles têm a audácia de colocar o assassinato da Dália Negra do meio da trama do nada. É uma trama histórica jogada ali no meio gratuitamente. O pior desses fillers, o mais inútil disparado, é que tem um episódio que tem o Cameron do Modern Family aparecendo perdidão pra tentar meter uns terror aleatório no meio da série, umas paradas meio lenda urbana ou Candyman lá, de falar o nome no espelho. Isso é muito ruim, não conecta com nada do que tá acontecendo e aparece só na metade final da série. Então só distrai da trama principal que você quer ver de verdade. Até a trama no final, em que a Violet quer fazer um ritual para se livrar dos fantasmas do casal gay, é meio filler. O ritual simplesmente não funciona e a trama é toda meio inútil, mas ela serve pra gente ver o cara sentando a porrada no Evan Peters, que é um dos melhores momentos da série, mais gratificantes. Acho que isso é um resumo de tudo que acontece na série. Tem seus momentos bons, mas também tem muita coisa socada ali no meio. E acho que o fato de cada episódio ter um escritor diferente acaba deixando algumas pontas soltas e inconsistências. A trama do Tate fazendo tiroteio na escola, por exemplo. Quando tem uns flashes disso no primeiro episódio, ele tá com aquela maquiagem de esqueleto que ficou bem famosa, é um dos planos mais famosos dessa temporada. Mas quando mostra o flashback, de fato, ele não tá com aquilo. Mas isso é justificado. É tipo, aqueles planos no começo do episódio era a versão fantasiada dele do que aconteceu ali, que ele tá todo maneirão. O que não faz sentido é que quando os jovens mortos encontram com ele na praia, a mina gótica vira e fala: "Você me perguntou se eu acreditava em Deus, eu menti, você mesmo assim atirou em mim." E aí no episódio seguinte, quando mostra o flashback dele fazendo isso, ele só atira nela sem falar nada. Tem aqueles tipos de problema em trama de fantasma que você tem que deixar passar, porque senão vai reclamar do filme inteiro. Por que alguns fantasmas aparecem com os ferimentos de morte e outros não? Será que os fantasmas podem controlar isso? E se eles podem, por que tem alguns que continuam aparecendo com um buraco de bala e faca e tudo mais? Eu apareceria. Eu, já tô morta. Eu quero mais assustar os outros mesmo. Tem outra dúvida muito pertinente, que é: o pai chama um exterminador de insetos para se livrar de um problema de bicho que está acontecendo na casa. E aí, quando ele vai detetizar o porão, ele encontra o corpo da menina. E aí eu pergunto para vocês: como que ninguém sentiu o cheiro de um corpo apodrecendo há 2 semanas dentro da casa? Como que os fantasmas conseguem se comunicar com o cara do rosto queimado pra ele ajudar eles com alguns rolês? Porque tem pelo menos uma cena que eles precisam do cara e ele magicamente aparece na casa. Tipo: "Oi, gente, boa tarde, cheguei." Sabe como eles se comunicam com o cara queimado? Com sinal de fumaça. Acho que a pior coisa dessa casa é que, geralmente num filme de terror, quando o casal compra casa assombrada, é uma parada mais sutil, do tipo, aconteceram os assassinatos aqui há 200 anos atrás, uma coisa difícil de saber sobre. Na série, era mais difícil eles não saberem que a casa era assombrada, porque, tipo, o lugar é famoso, é conhecido como Casa dos Assassinatos, e para um ônibusinho de tour assombrado de Los Angeles todo dia, e o cara tem que ficar pelo menos uns 45 minutos parado ali na frente da casa pra contar toda a história macabra do lugar. Se eles tivessem se dado o trabalho de jogar o endereço no Google, eles iam ter achado: "Nossa, morreu gente pra cacete aqui, né?" Não tem nem a justificativa de que não tinha internet na época, porque tinha. Mas no final de tudo, eu acho que a temporada até bate em uns temas recorrentes de um modo mais ou menos sutil. O primeiro, eu acho que é uma denúncia mais ou menos assim desse lado podre de Los Angeles. Uma coisa meio high society californiana hipócrita. E também essa coisa da crueldade de Hollywood e tal. Muito personagem que aparece na série é gente que foi pra Los Angeles pra tentar a sorte como ator ou atriz e se fudeu e não conseguiu. A Constance é uma ótima personagem pra mostrar isso, porque ela faz comentário depreciativo sobre todo mundo, ao mesmo tempo que ela é a mulher que mandou matar o próprio filho. E esse é o segundo tema mais recorrente da série, que é a maternidade. Tem pelo menos 2 subtramas sobre aborto: o flashback dos anos 20 e toda a questão se a Hayden vai ou não vai ter o filho do Clive Owen. E essa disputa pelo filho da Vivian acaba sendo a motivação de quase todos os personagens. A Hayden quer o filho que foi tirado dela quando mataram ela. A Lily Rabe quer ter o filho assassinado dela de volta. O casal gay quer ter um filho para que eles possam fingir um relacionamento normal naquela casa fantasma. A Constance quer ter um filho porque todos os filhos que ela teve, na visão dela, deram errado, e ela quer um filho que seja perfeito. E tem a Vivian, que de fato fica grávida e encara isso como uma chance de reatar os laços com a família dela, e que também já teve um trauma anterior com gravidez, que ela não quer que se repita.
Mas o epílogo da temporada é o anticristo crescendo como filho da Constance. Acontece que a Vivian tem filhos gêmeos, mas o único que sobrevive ao parto é o anticristo. O que é ok, combina com a temática recorrente da série, mas eu acho que quebra muito o clima da série esse final. Por mais que tenha sido preparado, me pareceu bem distoante de tudo que a gente estava vendo até então. Mas enfim, é isso que é Murder House, a primeira temporada de American Horror Story. Eles jogam muita coisa ali, algumas dão certo, outras não. Eu não acho o estilo de montagem e direção muito bons aqui, mas os personagens secundários, as subtramas dos espíritos e principalmente as atuações fazem essa temporada valer a pena. A categoria que a gente coloca no final é notável. Eu vou falar um negócio, eu tô morrendo de medo de ver Asylum. E não é porque eu acho que é assustadora, não. É porque eu amo Asylum e eu tô com medo de ver de novo e me decepcionar. Que eu me lembro, Asylum era muito bom mesmo. Eu gostei bastante quando assisti a primeira vez. Mas o que é a vida se não uma decepção atrás da outra, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Isso porque eu sou fãzaça de American Horror Story, diga-se de passagem.